As cidades da tribo de Levi. Então os cabeças dos pais dos levitas se achegaram a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel. E falaram-lhes em Siló, na terra de Canaã, dizendo: O Senhor ordenou, pelo ministério de Moisés, que se nos dessem cidades para habitar e os seus arrabaldes para os nossos animais, pelo que os filhos de Israel deram aos levitas da sua herança, conforme o dito do Senhor, estas cidades e os seus arrabaldes. E saiu a sorte pelas famílias dos coatitas e aos filhos de Arão, o sacerdote, dentre os levitas, caíram por sorte da tribo de Judá e da tribo de Simeão e da tribo de Benjamim, 13 cidades. E aos outros filhos de Coate caíram por sorte das famílias da tribo de Efraim e da tribo de Dan e da meia tribo de Manassés, 10 cidades. E aos filhos de Gerson caíram por sorte das famílias da tribo de Isacar e da tribo de Asser e da tribo de Naphtali e da meia tribo de Manassés em Bassã, 13 cidades. E aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, da tribo de Ruben e da tribo de Gade e da tribo de Zebulon, 12 cidades. E deram os filhos de Israel aos levitas estas cidades e os seus arrabaldes, por sorte, como o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés. Deram mais da tribo dos filhos de Judá e da tribo dos filhos de Simeão estas cidades que por nome foram nomeadas, para que fossem dos filhos de Arão, das famílias dos coatitas, dos filhos de Levi, porquanto a primeira sorte foi sua. Assim lhes deram a cidade de Arba, do pai de Anak, esta é Hebron, no monte de Judá, e os seus arrabaldes em redor dela. Porém, o campo da cidade e as suas aldeias deram a Calebe, filho de Jefoné, por sua possessão. Assim, aos filhos de Arão, o sacerdote, deram a cidade de refúgio do homicida, Hebron, e os seus arrabaldes, e Libna, e os seus arrabaldes, e Jatir, e os seus arrabaldes, e Estemoa, e os seus arrabaldes, e Olom, e os seus arrabaldes, e Debi, e os seus arrabaldes, e Aim, e os seus arrabaldes, e Jutá, e os seus arrabaldes, e Bet-Semes, e os seus arrabaldes, 9 cidades destas duas tribos. E da tribo de Benjamim, Gibeão, e os seus arrabaldes, Geba, e os seus arrabaldes, e Anatote, e os seus arrabaldes, e Almon, e os seus arrabaldes, 4 cidades. Todas as cidades dos sacerdotes, filhos de Arão, foram 13 cidades e os seus arrabaldes. E as famílias dos filhos de Coate, levitas, que ficaram dos filhos de Coate, tiveram as cidades da sua sorte da tribo de Efraim. E deram-lhe Siquém, cidade de refúgio do homicida, e os seus arrabaldes no monte de Efraim, e Gezé e os seus arrabaldes, e Quibizaim e os seus arrabaldes, e Bet-Oron e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Dan, Euteque e os seus arrabaldes, Gibeton e os seus arrabaldes,